sou Michele Alencar, tenho 38 anos, sou mãe de 3, 2 da barriga, 1 do coração, sou casada e estou hoje vereadora. Sou jornalista, mas hoje vereadora de Cuiabá. Como foi a sua infância? Você pode contar um pouquinho da sua infância para nós? Eu nasci em Campo Grande, cresci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E minha infância foi basicamente toda lá com a família. Tive uma infância bem, assim, com dificuldades financeiras, né? Minha família, a gente vivia num ambiente, num bairro periférico. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os meus 10 anos. Isso tudo foi assim, um pouco difícil porque a gente sempre estava na condição de limitação de não poder. Mas nada disso me trouxe traumas. Aos meus 10 anos eu fui trabalhar com meu pai também, feirante com meu pai, vendia galinha com meu pai durante o dia. Nós vendíamos a galinha viva nos bairros e aos finais de semana a gente vendia a galinha já congelada, limpa, no saquinho, bonitinho, nas feiras. E assim, isso foi até mais ou menos uns 14 anos. Eu trabalhei com meu pai diretamente em feira, vendendo galinha até uns 13. Depois eu fui trabalhar com o meu tio, aí já não era mais na feira. Eu fui ser babá, fui ser secretária da casa dele, fui fazer comida, limpar a casa, lavar banheiro. E aí foi esse processo todo até o meu 3º ano do ensino médio, quando eu comecei a fazer o 3º ano. Eu trabalhava na casa do meu tio de manhã, ia pra escola à tarde, fazia o cursinho pré-vestibular à noite. E aí foi o meu último ano que eu trabalhei assim, porque daí depois eu já comecei a fazer cursinho, prestei ENEM, fui trabalhar de vendedora, e aí as coisas foram mudando. Vim pra Cuiabá recém-formada, eu não tinha nem pegado meu diploma ainda, não tinha nem colado o grau. Eu finalizei as atividades, apresentei monografia, peguei nota e tal e fui contratada. Eu fiquei 6 anos no Globo Esporte, depois eu fui 6 anos para ABEM Mato Grosso, onde eu fazia a viagem pelo estado, mostrando cultura, mostrando o nosso turismo. Então os meus grandes desafios como jornalista foram mostrar que o meu valor ele não estava simplesmente num estereótipo, mas ele estava na capacidade de mostrar a minha credibilidade como profissional, o meu profissionalismo além do que as pessoas enxergavam. E graças a Deus, isso foi se consolidando ao longo do tempo. Isso realmente, o carinho das torcidas, o carinho dos jogadores, dos clubes, dos atletas, o carinho não só, eu citei o futebol porque ele pelo menos na minha época, ele era muito mais masculino, hoje ele já tem, né, um ambiente favorável. Dos últimos 14 anos para cá as coisas mudaram, mas em todos os esportes fazer com que a presença de uma mulher que era apresentadora, que era repórter, ela fosse respeitada e admirada pela essência de jornalista dela foi um dos meus grandes desafios, mas graças a Deus eu consegui vencer. Eu me tornei vereadora pela visão de alguém que me enxergava além dos meus olhos, né? Eu sou evangélica e tenho uma pessoa que me acompanhava desde pequenininha, que era o apóstolo Edilson. Ele olhou, depois de um culto que terminou, ele veio e falou pra mim, me fez a pergunta, olhando no mais fundo dos meus olhos, assim, se eu estava pronta para ser vereadora de Cuiabá. Eu fui perguntando pra Deus. E foram meses onde eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? Será que é a hora de eu mudar? Será que agora que eu consegui me estabilizar, né, é hora de começar um processo novo? Eu nunca tive medo de mudanças, assim, eu sempre fui muito aberta para o novo, né? Eu sempre fui muito aberta a recomeçar, sempre fui muito aberta a testar algo novo na minha vida. E por mais traumático que as mudanças, às vezes, inicialmente elas pareçam, eu sempre encarei. E aí tem várias pessoas que eu admiro, né? Eu já tinha uma amizade com a primeira-dama do estado. E aí eu falei, bom, ela conhece os bastidores e ela conhece a política em si, ela vai ser sincera comigo e me dizer
se é o momento ou se eu tenho realmente aptidão para isso. E eu fui numa conversa informal, a gente tomando um café, eu perguntei: o que você acha de eu entrar na política? Ela olhou para mim e falou: você? Ela falou: nossa, eu gostaria muito de ser representada por você na política. Você me representaria. Eu falei: mas você acha que eu... Ela falou: com certeza. Eu lembro dela pegando na minha mão e falando: amiga, o que você precisar, eu vou te apoiar, porque é o meu desejo ter uma mulher como você na Câmara de Vereadores. E eu falei: então você me apoia? Ela falou: com certeza. Se você quiser, eu te apoio, porque eu acredito que você vai dar conta. E aí eu falei: então se ela acredita que eu vou dar conta, conhecendo todo esse mundo que eu não conheço, então pode ser que seja. E aí fui para outras pessoas que são importantes na minha vida, que eu admiro, não só no mundo político. E todos eles fizeram essa leitura minha, né? Olha, você realmente é uma mulher que pode nos representar, você realmente, por mais que você não se enxergue, você tem uma história que te credibiliza para encarar o processo eleitoral. E aí, assim foi, eu cheguei, encarei e fui eleita e estou aqui, dando o meu melhor, fazendo o meu melhor. O meu maior desafio mesmo é fazer com que as pessoas me enxerguem como Michele e não como vereadora apenas. Porque eu até então acabei de falar que o meu grande desafio foi construir uma imagem de credibilidade. Não uma imagem de beleza ou uma imagem de simpatia apenas. Uma imagem de credibilidade e de profissionalismo. E graças a Deus, na minha carreira de jornalista, eu conquistei a credibilidade, o profissionalismo, a simpatia, a empatia, o carisma, tudo isso veio no bojo. Mas as pessoas sempre me olharam como uma boa jornalista, como uma jornalista confiável, uma jornalista que todo mundo queria estar perto. E quando eu vim para o mundo da política, isso mudou da água para o vinho de repente. Como se toda essa construção que tinha sido feita, ela já não valesse mais, porque agora eu sou política. Então, o bom caráter que eu tinha, o profissionalismo que eu tinha, tudo aquilo de bom tivesse mudado, porque agora eu sou vereadora. Então, para mim, o maior desafio inicial foi fazer com que as pessoas entendessem que, por mais que hoje a figura política ela esteja descredibilizada em nosso país, infelizmente, as pessoas olham para uma figura política com sempre desconfiança, o pé atrás, não sei se tem bom caráter, está na política. Então, isso para mim me machucou um pouco, sabe? De falar assim: poxa vida, então quer dizer que porque eu estou aqui, eu sou como todos. Então, meu maior desafio é fazer com que as pessoas entendam que é a pessoa de bom caráter, de valores, de princípios, trabalhadora, que continua trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Essa mulher comprometida com a entrega, com o bem das pessoas, com a missão que ela veio à Terra, continua sendo a mesma, só que agora em um outro cenário, né? E a forma também. O desafio é a forma com que as pessoas enxergam um representante político e como a gente pode realmente fazer com que as pessoas entendam que a política ela só tem a corrupção que tem porque nós de alguma maneira também permitimos isso. De alguma maneira nós permitimos que essa figura política seja a figura que é um mau caráter ou mal vista, porque a gente sempre quer dela aquilo que não é o papel dela. A gente olha no político e a gente quer do político benefícios que a gente não quer, no fundo, que as pessoas saibam o que a gente está querendo. Eu quero um benefício que ele me dê, mas é porque eu quero que ele dê pra mim. Eu não quero que ele faça pra todos, eu quero que ele dê pra mim. Eu quero me dar bem com este político. E eu não quero que este político seja um corrupto. O preconceito existia um preconceito na época, por exemplo, quando eu cheguei para jornalista, que diziam que se fazia o teste do sofá na Globo. Então, como eu era jovem, como eu era inexperiente, eu era bonita, chegaram a falar: será que ela fez o teste do sofá? Isso me magoou muito, muito. Então eu via como
eu vi como um preconceito o fato de eu ser jovem, de eu ser bonita e de eu não ter a capacidade de estar onde eu estava. Então, isso foi muito difícil eu superar, mas o meu trabalho me fez as pessoas enxergarem que não é porque é uma jovem bonita, ela tem que passar por essa situação, ela tem realmente a inteligência e a qualidade para estar no lugar que ela está ocupando. Aqui eu sofri sim, né, uma forma de preconceito por ser a voz feminina que não se permitia ser calada. A voz feminina que sempre se colocou para um embate de igual para igual. Então, são embates que a gente lá atrás, ou em qualquer situação, seja no jornalismo, na política, e talvez você, mulher que está assistindo, onde você estiver, pode de alguma maneira ter sofrido. E o que eu posso dizer, que o que sempre me fez vencer foi a forma que eu encarei, enfrentando. Então, minha avó, a esposa do apóstolo Edilson, que sempre foi uma grande mulher inspiradora para mim, extremamente forte, corajosa, uma nordestina retadíssima. Tem a apóstola Karina, que é a minha líder, que me ajuda em todos os processos, que me ajudou aqui em Cuiabá quando eu vim para Cuiabá, sozinha, sem família, sem pai, sem mãe, sem irmã, sem ninguém. Minha primeira vez sozinha numa cidade que eu não conhecia ninguém. Então ela me ajudou muito. Eu tenho assim uma admiração pela Michelle Obama, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher inteligente, uma mulher que provou que pode estar ao lado do marido sem ser a sombra do marido, que ela pode estar ao lado de alguém muito importante sem perder a sua importância. Se você pudesse encontrar com a menina Michelle, 10 aninhos, né? Lá, dá uma volta assim, lembrando de quando você tinha 10 anos de idade, qual conselho você daria para aquela menina? Eu olharia nos olhos dela, seguraria na mão dela e falaria assim: acredite mais em você. Porque por muito tempo eu deixei de dar o valor que eu merecia. Eu ouvia talvez o que as pessoas diziam, me pautava pelo outro. E se eu pudesse, eu diria pra ela: fecha os olhos e os ouvidos para aquilo que não te acrescenta. Você ouve pessoas que te conhecem, que te amam e querem ver você vencer. Para os outros você fecha os ouvidos. E para você, acredite mais em você. Porque a partir do momento que eu assumi a minha identidade, encontrei a Michelle que eu sou de verdade, sem a influência de tantas vozes, de tantas interferências, a minha vida foi outra. Não ouvir pessoas que tentam desmotivar. Com certeza, porque a gente sempre vai ter, né? Em qualquer lugar da nossa vida. E aqui a gente está falando para você disse, vem essa menina de 10 anos. Eu tinha 10 anos, eu tinha 12 anos, eu tinha 15 anos. Em qualquer fase da nossa vida, nós vamos ter pessoas que vão acreditar em nós e pessoas que vão tentar nos diminuir. Você vai ser jornalista? Até parece, né? Você é jornalista? É claro que você não vai ser jornalista, né? Você vai ser, se eu falasse, eu vou ser jornalista da Globo. Óbvio que não, né, querida? Olha pra sua realidade, você é uma pobre. Você não tem ninguém que nem estudou na tua família. Você vai ser jornalista da Globo? Então, sempre vão ter essas vozes. Mas a partir do momento que eu disse sim, eu vou fazer isso, eu sempre fiz. Eu sempre fiz. Eu fui a primeira pessoa das minhas irmãs, das minhas primas a fazer uma faculdade. Eu fui a primeira a casar um casamento numa igreja. Nem meu pai, nem minha mãe, nem as minhas irmãs que já tinham casado antes, nunca tinha acontecido. Eu fui a primeira a ter uma casa própria e depois de mim todas fizeram. Então precisa de alguém que vá lá e faça e diga: é possível. Nem é tudo isso que estão dizendo aí de dificuldade, a gente consegue vencer sim. Então um programa como esse é pra dizer: olha, tem um monte de mulher aí espalhada fazendo história e você pode ser uma delas.